Você gosta de batom? De um creminho? O que o mercado de beleza tem a ver com os bichos? Doutora Adriana Leite, que é médica de humanos, sabe responder. É agora. O que os bichos têm a ver com os cosméticos? Doutora Adriana Leite é dermatologista, é médica de gente, mas trabalha também pelos bichos. Explica pra gente, doutora Adriana, o que é essa história de cosmético que protege bicho? Então, Sabrina, na verdade, acho que até pra mim, né, quando você entra no mercado, você não faz realmente conexões, né, de onde as coisas vêm, para onde elas vão. Nenhum produto acabado, industrializado, na prateleira vai ser testado em animal. Ninguém pega um shampoo que já está na farmácia e testa, né? Você testou os ativos. O teste animal, você nunca vai usar o produto da maneira mais suave. Você vai pegar a dose mais letal, a dose mais agressiva, para ver o pior dano que ele pode causar. E depois esse animal, infelizmente, ainda vai a óbito. A questão da segurança, diante daquilo que já foi testado anteriormente, a gente não tem que questionar, né? Você tem que questionar, sim, que tudo pode ser melhorado. Não somente toda a indústria destinada aos produtos humanos, como também os produtos veterinários. E aí a justificativa do produto veterinário é assim, bom, mas é de bicho para bicho, então alguém tem que morrer. Não tem. Né? Existem métodos muito eficazes, sim, são mais caros, indiscutivelmente, mas esse processo é viável, é necessário e ele tem que começar ontem. Então, só vamos voltar aqui muito pro dia a dia. Um batom, então, ele pode conter crueldade? Sim. Um creme, para ficar mais jovem, pode ter sangue de animal por trás? Pode ter, infelizmente, o sacrifício de vidas inocentes que são escolhidos justamente como, literalmente, cobaias, né, para que a nossa segurança, e aí entra a questão também política e econômica, porque é óbvio que para uma empresa você usar um produto que depois o mercado vai alegar que desencadeou um tipo de irritação, alergia ou qualquer coisa, isso consequentemente volta a um prejuízo econômico gigantesco. A gente tem um índice gigante de 55 mil ativos, a última vez que eu me lembro que eu tenha visto, que são produtos que conhecemos a sua, infelizmente, origem e foram testados. O problema é quando a gente entra com o conceito de inovação, novas moléculas, as novas moléculas têm que ser testadas. Só que existem também outros caminhos, e aí a gente vai bater de novo, Sabrina, na questão de investimento. Hoje a gente tem os métodos alternativos, existe até um congresso mundial, que esse ano tomara que ainda venha acontecer, e diante disso, esses métodos, obviamente, para serem escalonados, eles ainda têm um custo muito maior do que você vir a utilizar as cobaias. Eu vou dar aqui um particular que eu fiz uma tese na minha pós-graduação, na parte de comunicação, que era por que as empresas brasileiras não exploravam essa informação de não ser testado em animal aquele produto. E eu fui atrás de grandes empresas, inclusive, que mostram muito serem amigas do meio ambiente. E elas me disseram o seguinte, eu não tenho como provar que a cadeia não foi testada. Então eu não posso fazer esse compromisso com o risco de ser eventualmente questionado na justiça por propaganda enganosa ou informação equivocada, enfim, falsa. E aquilo me pegou porque eu falei, bom, mas eu como consumidora faço como? Uma é aquilo que é selo e outra o que é apelo. Então, o apelo é aquilo que eu posso dizer, eu amo verde, né? Sabrina é super minha amiga. Agora, vamos comprovar isso. Então, a gente vai passar por um processo onde alguém vai nos avaliar, ver realmente o quanto eu gosto de verde, o quanto eu sou amiga da Sabrina. E no final desse processo de avaliação, a gente vai ganhar um selo, né? Realmente isso é verdadeiro. Então, mas né? Quem que certifica? Então, existem certificadoras, e aí são, obviamente, grupos, a maioria deles internacionais. O Brasil hoje já tem algumas pequenas certificadoras no sentido dos cosméticos, porque elas eram certificadoras de alimentos, que também agora aplica esse tipo de avaliação aos cosméticos. Essas informações mexem com muita coisa com gente poderosa. Ainda assim, a doutora Adriana resolveu informar, porque está na mão de quem consome escolher. Sim. A gente tem um poder político, inclusive. E aí,
você criou uma organização. Uma organização, um canal, para levar para o maior número de pessoas informações que eventualmente são muito técnicas e distantes da sua origem, né, onde você pode proporcionar então um questionamento individual, até no coletivo, de melhora, porque a melhora ela vem da união. Né? Não adianta eu falar, eu sozinha vou mudar o mundo, e daí eu desisto. Não, eu faço um pouco, Sabrina faz um pouco, quem está aqui no consultório compartilha, leva um pouco para casa, leva, né, é replicar. O que a gente busca hoje, e o que eu incentivo, e o que eu, na verdade, né, com a Cosméticos, buscando essa ética da prática, me mostra quem você é e me dá o direito de escolher se eu quero estar perto de você. Mas na internet são várias listas. Essas empresas testam em animal, essas empresas não testam. Só que, novamente, desconfiados de plantão, falam, então, mas eu posso realmente seguir essa lista? Eu tenho um pouco ainda de dúvida, porque as listas, elas, como eu disse, elas não são certificadoras. Né? Às vezes você tem o que a gente chama de notificação voluntária. Eu mando uma carta para aquela instituição dizendo meu produto, minha caneta não foi testado em animal. Aí, obviamente, eu digo, olha, se você estiver mentindo para mim, você pode ter aí algum tipo de dano legal. Mas que também aqui, vamos combinar que né, a gente bem sabe que a curva é bem grande para acontecer esse dano. Então, obviamente, fica realmente uma dúvida. Eu entendo que até essas instituições têm uma boa intenção, mas de boa intenção a vida não segue. Né? A gente precisa de prática, a gente precisa de mais regras. E a questão até dessa filosofia ética, porque eu não sou perfeita, mas eu sou absolutamente favorável à evolução, à melhora cotidiana. E se não é perfeito, que seja bem feito e baseado em transparência. Uma historinha. Mano. Estava fazendo uma reportagem, não lembro sobre o que, mas o episódio eu nunca mais esqueci, na Faculdade de Medicina da USP. Estava procurando o professor, o meu entrevistado. Eu entrei na sala errada, tinha um porco. Era uma aula de sei lá do que. Entrei em choque. Não porque eu seja, a fresquinha que não pode, mas eu achei de uma agressividade que eu não estava preparada psicologicamente. Fui falar com o médico obviamente, na entrevista, ele entendeu que alguma coisa aconteceu e ele perguntou o que foi. E eu disse, e ele me deixou a seguinte questão no ar. Se fosse o seu filho na mesa de operação, você queria o médico que passou por essa experiência e aprendeu a fazer a coisa do coração, Sim. Ou o híbrido, o boneco, ou que não tenha passado? Eu nem sei o que respondi, mas eu sei que essa pergunta ficou na minha cabeça. Levando para os testes em animais de cosmético, eu quero a garantia, esses testes me garantem? Não. Existem estudos, inclusive conduzidos em países de primeiro mundo, como a Alemanha, que mostram que 80% dos testes realizados em animais não existe uma correlação absoluta, principalmente falando em medicamentos, com humanos. Né? Então, por isso que às vezes a indústria usa, testa, faz, até chegar na fase 3, que daí é a fase já de uso, né? Um grupo de voluntários e humanos que podem ou não se beneficiar daquele tratamento, enfim. E você vê aquela droga, ela entra no mercado e depois ela sai causando dano, né? Com um monte de gente, inclusive até levando a óbito. Então você fala, mas a medicação não era de um grande laboratório, não teve toda uma fase de teste? Sim, mas né, era um grupo controle. Para você fazer um estudo é muito complexo, principalmente quando a gente fala de medicamentos, que eu concordo que ainda é uma complexidade ainda maior, porque a gente está falando de metabolismo, Sim. né? Mas isso também não justifica não buscar outras formas de fazer. Hoje as pessoas vão falar, Adriana, você está na moda, né? Eu falei, na verdade não é esse o meu interesse, né? Eu vou só mostrar uma gravaçãozinha para dizer que não é moda, que ela estava falando isso há muito tempo, tá? Você não lembra, mas eu te entrevistei em 2015. Já existem realmente métodos alternativos para irritabilidade cutânea, toxicidade, que podem vir a ser aplicados. A dificuldade maior é, né, você trazer isso para um nível governamental, né, para que esses laboratórios também tenham maior acesso e facilidade no desenvolvimento e utilização desses métodos. E quem quer saber mais sobre cosméticos éticos, como é que faz? Acessa, tá, gente? Então no Instagram vocês vão identificar pelo Cosmo, né? Nós temos aqui um coelhinho. Aqui Cosmo abraça, né, um cosmético que ele julga ético justamente por não prejudicar os irmãos, por não prejudicar o planeta e poder também fazer bem de alguma forma para quem quiser estar perto dele. Eu agradeço a oportunidade e sigam a gente, tá? Cosméticos.
para justamente poder termos todos um mundo melhor. Doutora Adriana, muito obrigada. Obrigada a você. Um beijo. Até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.